Boa noite todo mundo. Vixe, boa noite. Deixa eu ver se minha internet vai conseguir. Isso é menino gritando. Vocês ouviram no fundo o menino gritando? Pois é menino gritando aqui. Como eu disse pra vocês, eu tô tirando esses dias aqui na Bahia. Tô em família, tô com meus filhos, né? Nós viemos visitar uma tia nossa que mora em Salvador. Mas aí eu fiquei com saudade de entrar para falar com vocês. Eu sei que a gente entrou na oração, mas eu tenho muitas saudades, né? E aí por isso resolvi entrar de forma assim bem difícil aqui, assim, nada profissional, mas eu queria muito falar com vocês, ver como é que vocês estão. Muita gente aqui me abraçando, muita gente me reconhecendo. Eu nem esperava que a Casa da Caridade, ou que até eu mesmo fosse conhecida por essas bandas aqui, né? E fiquei muito feliz. Significa dizer que o nosso trabalho está crescendo, porque não é o meu trabalho, não é o trabalho da casa, é o nosso trabalho, é o trabalho meu e de vocês. A Casa da Caridade foi construída a muitas mãos, e essas mãos também fazem parte de vocês. E aí eu hoje levei minha tia no mar, né? Levei minha tia para andar. Ela já tá com dificuldade, né? Ela já tá com 88, né? Ela já tá com 88. Doutora Raquel, então, eu volto a Salvador na terça-feira, né? Eu volto para levar ela em casa, que ela mora em Salvador. Se vocês quiserem marcar para mim ver e tudo, manda aqui no Instagram que eu vejo. Ela mora num prédio, e aí eu posso ir embaixo, abraçar vocês, conversar com vocês, não tem problema, eu não tenho problema em relação a isso, tá bom? Mas aí na terça-feira eu levo ela de volta para Salvador, né, para que eu possa voltar a Brasília também. Eu queria comentar algumas coisas para vocês, né? Como eu disse para vocês, tudo na minha vida eu enxergo a espiritualidade. Tudo. Desde uma andada na rua, desde um livro, desde tudo. O primeiro ponto, né, que eu vou conversar com vocês é sobre descansar. Avisa as meninas que eu tô online, que elas perguntaram se eu não ia entrar. Pessoal dos grupos, tá? Joelma, Fatinha. Todo mundo pediu pra eu entrar hoje, mas eu não avisei que ia entrar. Entrei assim, né, gente? Repentino. Mas é porque realmente me deu vontade de falar com vocês. E uma das coisas que eu queria comentar com vocês é como a gente tá, né? Ana me ligando aqui. Fala pra ela que eu tô em live também. É como tá difícil a gente descansar. Veja só, eu acho que minha rotina é tão pesada, o dia a dia, né? É dividida entre casa, filho, é dividido entre o trabalho no ministério, é dividido entre a Casa da Caridade, live, tudo mais, tudo isso. Então o meu dia tinha que ter assim 48 horas. Eu acostumei a estar num ritmo tão exacerbado que durmo pouco, então estudo, faculdade, tudo isso. São 5 frentes, né? São 5 frentes que eu enfrento no dia a dia. É o estudo para a faculdade, o mestrado, né? E todas essas questões. É a frente da maternidade. Eu sou mãe, então tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos meninos. O trabalho no Ministério da Saúde e o trabalho na Casa da Caridade. Então, muitas frentes, né? E o que acontece? Quando eu tirei esses dias aqui para descansar, eu não estou sabendo descansar. É a coisa mais estranha, né? Você falar isso. Mas eu tenho me policiado para descansar. Eu tenho me policiado a aprender a descansar. Parece que ficar esses dias sem fazer tudo isso
me parece uma sensação de que eu não estou produzindo e, enfim, é difícil aprender até a descansar. E eu vejo o quanto isso é importante. Quantos de nós estamos apenas precisando descansar? Às vezes a gente está com uma dificuldade enorme na vida, com um problema muito grande na vida, mas é necessário descansar para que a cabeça possa arejar, para que a gente possa resolver esses problemas. Tem problema que tem solução, tem problema que não tem solução. Se tem solução, eu já sei que eu vou arrumar. Se não tem solução, eu não posso me preocupar, porque está fora do meu controle. Então eu me peguei muitas vezes pensando, tem 2 dias, né, que eu cheguei, sábado e domingo, né? Cheguei aqui no final da sexta-feira à noite, e aí sábado e domingo, e você fica pensando, meu Deus, sábado e domingo, e eu não produzi nada. Mas o não produzir nada, muitas vezes, é o que a gente está precisando. O não produzir nada significa que você colocou o seu corpo, a sua cabeça e o seu espiritual em paz para descansar e para depois conseguir produzir melhor. Tem uma frase que eu gosto, que é em relação ao pessoal da saúde, mas isso serve para muitas pessoas, né? Isso serve para a gente no geral, mas o pessoal da saúde tem muito. Quem cuida de quem está cuidando. Então essa frase eu gosto porque a gente pode usar para a gente mesmo, para o nosso dia a dia. Quem cuida da mãe que está cuidando dos filhos e da casa? Quem cuida da profissional que está trabalhando no serviço público ou no serviço privado? Quem cuida de quem cuida? Então a gente precisa, né? A gente precisa dar um tempo, desacelerar, para que a gente possa se cuidar também. Porque a gente não pode esperar outras pessoas terem esse cuidado por nós. Elas não terão. Elas não terão de jeito nenhum. Você precisa se cuidar. Então, eu me peguei de um jeito que eu fiquei pensando, como é que pode a pessoa não saber mais descansar? E isso é um erro. Porque quando a gente está extremamente cansada, a gente toma decisões ruins, a gente vê tudo de forma pior. Você já acordou à noite? Vamos fazer um exercício aqui, eu e você. Toda vez que eu tenho um problema, à noite ele fica pior. Toda vez que eu tenho um problema, eu acordo de madrugada e ele parece um monstro do tamanho do mundo. Aí quando o sol bate de manhã, vem 1000 coisas na minha cabeça. Olha, eu posso fazer isso. Olha, isso não é o final. Olha, isso, se isso acontecer, tudo bem, eu vou saber reagir. Então, pela manhã, parece que está tudo mais claro. Mas por quê? Porque é quando você enxerga o problema de frente. À noite, parece que tudo fica pior. Então, você já não dorme preocupado. E o problema fica como? Pior. Então, eu queria conversar isso com vocês, porque faz parte de um processo nosso, né? Faz parte de um processo nosso. Eu sei que tem muita gente que não está conseguindo dormir, ou pelo luto, ou por um problema na família, ou por um problema dentro de casa, entre um casal, ou um problema financeiro, e acaba passando noites e noites sem dormir, e esse problema aumenta, porque você acorda cansada, você acorda estressada. Então veja, muitas vezes a gente tem que buscar primeiro tudo que for de mais natural possível, né? Buscar meditar, buscar tomar um banho quente, buscar, né, tomar alguns sucos, chás que são bons para dormir. E se isso continuar persistindo, é buscar um médico, porque é necessário muitas vezes a gente parar o nosso corpo. E eu acho que a gente deixa chegar nesse ponto. Eu fiquei pensando em relação a mim. Eu não consegui descansar, ou me sentir mal por descansar, me deu um alerta de que eu estou correndo a 100 km o tempo inteiro.
e que isso também não vai fazer bem para mim. Então, assim, é uma das coisas que eu quero instituir na minha vida, né? Ter um período de descanso, ter um dia de descanso na semana, poder dormir até um pouco mais tarde, ou poder decidir não fazer nada. Fazer nada também é fazer, só que é fazer pela gente, né? É fazer pela gente, né? E eu fiquei pensando, um dos pontos que eu queria conversar hoje com vocês era isso, é descansar. Tem muita gente que o problema tá maior porque tá cansado. O luto tá mais dolorido porque está cansado. Sabe? A saudade, ela não dói. A dor é que dói. E quando você está cansado, a dor dobra, triplica. É experimentar também poder descansar. Tem gente que diz, eu durmo para esquecer os meus problemas. Não é bem isso. Você pensa que é isso, mas você dorme para que você possa descansar. Descansa mente, descansa corpo, descansa espírito. E muitas vezes, porque a gente sabe que o espírito, durante a noite, ele desdobra e vai passear, e vai fazer as coisas dele, e vai, né, e vai andar, e vai ver as coisas. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O espírito por si só, agora falando de forma espiritual, ele sai durante a noite e tem a solução. Você acorda de manhã, aquele problema. A câmera está tremendo, Mayra. Oh, meu Deus, é porque eu apoiei o pé, apoiei a câmera no joelho. Deixa eu ver se eu consigo sentar. Eu vou sentar ali, é onde você tá, e você senta aqui, porque talvez fique melhor pro pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se eu consigo ficar melhor aqui pra vocês, tá? Vamos ver. Eu acho que eu vou precisar desse carregador, porque tá descarregando. Bem amador hoje, né, gente? Mas é só porque eu tava com saudade de vocês. Espera aí. Bem amador. Vocês sabem que eu gosto de fazer tudo que for mais agradável pra vocês, mas hoje foi no amadorismo mesmo, viu? Então a gente sabe que o espírito, ele sai, né? O espírito sai. Vixe, deixa eu ver se eu consigo afastar essa mesa. Consigo nada. Essa mesa aí é... Peraí. Tem um melhor aí? Pronto, agora deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui mesmo com... aqui é um desmantelo que eu tô fazendo hoje pra falar com vocês aqui da melhor forma possível. Tô fazendo aqui um gato, sabia? Tô fazendo um gato aqui. Ah, peraí, vamos apoiar aqui nesse vidro que eu apoiei pra fazer a oração. Quase que não deu certo aí, ó. Querendo cair, tá vendo? Não vai dar certo, não. Mas eu boto o vidro aqui atrás da caixa de remédio. Bem profissional hoje, viu? Tudo bem profissional. Vou botar um remédio aqui. Não vai dar certo, mas tudo bem. Eu segurar aqui ainda tá melhor. Gambiarra, isso mesmo. Então... o nosso espírito, ele sai do corpo durante o sono, durante a noite. Você já pensou que tem dias que você dorme com um problema tão grande na sua vida, tão grande, e pela manhã, quando você acorda, parece que como um estralo, a solução apareceu. E aí você fica pensando, do que adiantou eu me preocupar tanto? Quantas vezes, gente, quantas vezes a gente se preocupou dias, meses, anos, com um problema que se resolveu. E aí você fica pensando assim, ai meu Deus, eu me preocupei tanto e o problema se resolveu de um jeito mais simples possível. Nós precisamos muito de descanso. E eu tô falando usando o meu exemplo, foi como eu disse para vocês. Ontem e hoje eu me peguei pensando, gente, eu não fiz nada, eu não estudei, né? Eu fiz algo que eu gosto muito, que é ler. Então eu li um livro inteiro, que foi o recitativo, que eu falei com vocês ontem. E eu fiquei pensando, nossa, é como se eu não me permitisse. E isso é um erro. É um erro, inclusive, para mim. Um erro, inclusive, para mim, que falo tanto em bem-estar com vocês. Não posso falar tanto se eu mesmo não estou, né, fazendo.
o Odran está me perguntando se você já teve uma crise de estafe. Então, eu não tive. Assim, vou te dizer o que acontece. No início, quando eu comecei a fazer a psicografia, eu fazia psicografia na quarta e no sábado. Fazia psicografia na quarta e no sábado, todas as semanas. Todas as semanas eu fazia psicografia. E era muito complicado para mim, era muito difícil, cansativo fisicamente, cansativo mentalmente e cansativo espiritualmente. Eu sei que muita gente diz assim: olha, Chico Xavier fazia todos os dias, ou Chico Xavier fazia até a madrugada. Eu sei disso. Tem médios que têm uma capacidade muito maior, que não é o meu caso. E ali eu tive muito próximo, eu perdi 8 quilos, eu tive muito próximo mesmo, de uma certa forma, de ter uma crise mesmo de estafe. Aí o que aconteceu? O próprio Daniel, o próprio Inácio Daniel, que é o meu mentor, disse: não, agora é preciso que a gente diminua isso. É preciso que a gente diminua isso. Depois, eu cheguei próximo também uma vez, quando eu não conseguia parar, foi na pandemia, a minha mediunidade teve uma reviravolta muito grande, eu não estava preparada. Aí você pode dizer assim: ah, mas a espiritualidade não prepara os médios para esse tipo de coisa? Gente, ela prepara, mas é preciso que o médio também se prepare, que o médio estude, que o médio... E eu não estava, eu estava acelerada para produzir os programas da casa, para poder fazer os 20 programas funcionarem, mesmo no meio da pandemia. E aí o que aconteceu? Eu passei 48 horas, gente, dormindo. O pessoal das antigas acompanhou esse processo. Foi médico lá em casa, o neurologista, e aí a neurologista achou que eu estava tendo uma isquemia. O Everton foi lá em casa aplicar um passe, porque o pessoal de casa ficou apavorado. E eu levantava, eu conseguia comer, eu conversava, né? Eu conversava com os meus filhos, com meu marido, mas eu não conseguia. Eu dormia rapidamente. Então foram 42, 30, foi 38 a 42 horas dormindo. Eu não me lembro bem quanto tempo. Eu sei que foi 48, que foram 2 dias. No terceiro dia eu acordei. Acordei quando já estavam para levar no médico, no hospital. Mas a neurologista foi lá em casa. Então eu tive esses picos aí. E claro, hoje eu tento o máximo possível me dar algumas paradas. Eu não paro tanto quanto eu deveria, mas eu dou algumas paradas, sim. Eu dou uns horários, umas horas. Eu já não vivo tanto correndo. Eu fiquei pensando, já pensou, a gente toma banho correndo? Quem aqui não já viu isso? Até no domingo parece que a gente tá correndo, lavando a cabeça, quando de repente você para pensar: mas por que eu tô correndo no dia de domingo? Por que eu tô comendo tão apressado o tempo inteiro? Aí você relaxa e para um pouco, né? Então, é bem complicado mesmo. Outro ponto que eu quero falar com vocês. Eu hoje estava vendo muitas pessoas na praia, né? Tinha muita gente hoje na praia, aqui estava muito cheio. E eu vendo muitas pessoas, muitas famílias ali, brincando com seus filhos. Muitas mulheres, muitos homens ali, fazendo o que gostam de fazer, cada qual da sua forma. E eu escutei, quando uma pessoa estava conversando com a outra, ela dizendo: eu não vou deixar de usar minha roupa, meu biquíni, porque eu tô gordinha. Ela falando isso. Eu não vou deixar de usar a roupa que eu quero usar, porque é a roupa que tem que caber em mim. Eu escutando ela conversar aquilo. E eu parei para pensar o quanto a gente deixa de viver por uma opinião alheia também. Quantos de nós aqui
Quantas vezes vocês deixaram de ler um livro porque a sua religião, o seu centro espírita, ou sua igreja, ou seja lá onde você frequenta, proibiu aquele livro como se fosse a pior coisa do mundo? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque você está no luto e você acha assim, olha, eu não vou para uma festa, não vou encontrar com minhas amigas porque vão falar de mim. Vão pensar que eu já estou bem, que eu esqueci rápido. Quantos não já passaram por isso? Até sorrir. Quantas pessoas evitam sorrir quando estão no luto porque alguém vai olhar para elas e vai dizer, não está triste não, está sorrindo, ela está bem. Quantas pessoas deixam de se arrumar, quantas mulheres deixam de se arrumar durante o período do luto, também pela opinião alheia? E aí você fica pensando, o que você acha que seu filho, seu marido, o que você acha que eles gostariam que você fizesse? Eles gostariam de te ver arrumada como você se arrumava? Eles gostariam de sair, de te ver sair, de te ver sorrir, de te ver se divertir? Ou você acha que ficar em casa triste, ficar em casa depressiva, ficar em casa se resguardar do mundo, simplesmente colocar um vidro entre você e o mundo, para não conviver com ninguém, isso vai ajudar o seu luto? Isso vai ajudar o espírito? Não, não vai. Aquele que parte, ele vai viver o verdadeiro lar, a pátria espiritual. Aquele que ainda fica tem uma missão. E a missão é viver. Esse plano terreno é para viver. Esse plano terreno é para você passar pelas provas. Para passar por provas, você tem que conviver com pessoas, você tem que conviver com você mesmo, você tem que fazer as coisas, provar as coisas boas, provar as coisas ruins, espiar o que tiver que espiar. Então, a ideia desse plano é viver. Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, o enclausuramento não faz santos. Por que ele diz isso? Será que se trancar, será que sair e ficar alheia ao mundo te faz mais santo? Ou porque você não vai errar, porque você não vai ter acesso a situações que te fazem errar? O que nós estamos vendo hoje, inclusive em relação aos religiosos, são religiosos que aprendem hoje em dia a viver a cristandade e a viver também o que o mundo vem trazer como prova. Um grande amigo meu que eu amo de paixão, que é o Padre Fábio Marinho, é um exemplo disso. O Padre Fábio, ele vive as coisas que este plano oferece, sem de forma nenhuma modificar, sujar ou corromper a sua cristandade, a sua santidade, né? Como os nossos irmãos católicos dizem. Então, hoje você vê que está voltando, você vê padres que fazem vídeos. Eu amo os vídeos dos padres dançando com os jovens. Eu acho extremamente difícil quando a gente quer enclausurar pessoas para santificá-las, para canonizá-las, ou então para cultuá-las. Aí você impede a pessoa de viver. Essa pessoa não consegue te mostrar de verdade quem ela é, porque a santidade está em mostrar quem ela é. Então eu acho muito lindo padres como o Fábio Marinho, que conseguem viver o que esse plano oferece e viver também o seu sacerdócio. Que é isso também que fazemos nós, os médios. Nós temos um sacerdócio. A mediunidade é um sacerdócio. Então, essa viagem, essa curta viagem, me veio tudo isso. Eu pensar, não posso usar biquíni, né? Eu ter preocupações muito simplórias de situações do dia a dia que eu não deveria me preocupar. Não é o fato de eu usar um biquíni, não é um fato de eu dançar um forró, não é esse fato, né, que vai tirar de mim o trabalho. O que vai tirar de mim o trabalho é minha moral, é como eu tô agindo.
Então a questão é muito mais interna, de ética, de coisa mais difícil do que de fora. Porque eu posso nunca usar um biquíni na vida e posso estar errando o tempo inteiro e continuar no meu erro sem modificar. Eu posso. Ó, eu vi... Oi, Cacau, meu amor. Eu vi ali Josi falando assim, o nosso sorriso nunca mais vai ser igual. Dona Luzinete, é médico, viu? Se você quer que Tonton fique feliz, vá no médico. Ela não tá feliz com a senhora. Ela não tá feliz com a senhora precisa ir no médico e já marque amanhã. Já marque amanhã, peça para as meninas marcarem, já vá amanhã. Ela não tá feliz com essa sua dureza de não querer se tratar. Ela não tá feliz. E você precisa se cuidar também. Nós estamos falando justamente disso. É disso que nós estamos falando hoje, viu? Então veja bem, a Josi falou, o nosso sorriso nunca mais é igual. Não é mesmo. Não é. Depois da morte de alguém que a gente tanto ama, depois do desencarno de alguém que é uma parte da nossa vida, nosso sorriso nunca mais será igual. Nossas histórias nunca mais será igual. Nossos natais, nossos anos novos, nossos almoços nunca mais serão iguais. Aquela feijoada que ele gostava, hoje quando você for comer, não vai ser igual. Mas é porque não deve ser igual mesmo. Não pode ser igual. Vou perguntar uma coisa para vocês. Pode ser que não aconteça com vocês, mas acontece comigo. Eu fiz uma viagem uma vez para Natal, para um lugar que chama Tibau do Sul. Quando eu fui, há muitos anos, em 2014 talvez, assim que eu cheguei lá, tinha uns golfinhos na praia, porque parece que lá tem uma época que eles aparecem. A praia era linda, 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 muito linda. Eu fui em restaurantes lá que eu amei, tudo. A comida estava boa, a companhia estava maravilhosa, enfim. E quando as pessoas me perguntavam qual era a viagem que eu mais gostei da minha vida, eu, sem sombra de dúvida, falava o quê? Tibau do Sul. Praia do Madeiro, justamente, na Praia do Madeiro. Tibau do Sul, Praia do Madeiro. 2014. A melhor viagem que eu já fui. Tempos depois, eu voltei a Tibau do Sul, na Praia do Madeiro. E a viagem não foi igual. Não foi igual. Eu fui com a mesma companhia, eu visitei os mesmos restaurantes, mas parece que a praia não tinha mais aquela mágica que ela teve da primeira vez. Ela continuava linda, eu fui na mesma época, eu fui nos restaurantes com a mesma pessoa, mas não foi a mesma coisa. Não foi. Tem um poeta que diz que se você gostou muito de um lugar, não volte nele, porque não será a mesma coisa. No luto é a mesma situação. Não pode ser igual. Porque se for igual, se sua vida continuar igual, se seu sorriso for igual ao antes, se seus almoços permanecerem iguais, significa que essa pessoa não te marcou. Ela não te marcou, simplesmente isso, ela não te marcou. Só que o problema é que a gente vê nisso algo ruim. E não é algo ruim. Não é algo ruim uma pessoa que fez uma viagem à pátria espiritual receber os seus sorrisos mais bonitos, né? O seu sentimento mais doce. Não. É o que tem que ser. A partir de agora, quando essa dor passar, e ela vai passar, o que não passa é saudade. Porque eu não gosto quando as pessoas dizem, eu queria que essa saudade acabasse. Deus me livre, gente. Deus me livre a saudade acabar. A saudade não pode acabar. Ela faz parte daquele ingrediente da vida que me diz que eu vivi bons momentos. Que eu vivi boas coisas.
Deus me livre a saudade de quem eu amo passar. Deus me livre a saudade de Dona Deja e ir embora. Deixar de ter saudade de mãe. Deixar de ter saudade de Oswaldo, meu pai, do meu avô Chico. Saudade é aquela bailarina da caixinha de música. Saudade é aquela. Você pega uma caixinha de música, ela representa toda uma vida. Quando ela está fechada, ela é sua vida durante o luto, durante a dor do luto, por assim se dizer. Quando essa dor passa e se transforma em saudade, ela é a caixinha de música aberta. Aí quando você abre a caixinha de música, a bailarina sai rodando, tan, 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 fazendo aquela musiquinha e rodando. E aí tem dias que você vai fechar a caixinha, né? E nesses dias você vai conseguir fazer suas coisas. E aí quando dá saudade, você abre a caixinha e a bailarina tá lá, dançando, dançando e dançando. Isso é saudade. É a bailarina da caixinha de música. Dor é a caixinha de música às vezes fechada nesse momento. E estagnação é quando eu tenho uma bailarina dentro da caixinha de música e eu não tenho mais força para abrir a caixinha. Aí você estagnou no amor. E eu não concordo com quem estagna no amor. Porque depois que nossos entes vão à pátria espiritual, nós podemos amar mais e cada vez mais. Você não amará igual, de jeito nenhum, você amará mais. Porque agora ele está sendo forte, está sendo corajoso, lá no outro plano. E precisando da sua coragem aqui. E precisando da sua força aqui. Para abrir a caixinha de música, para toda vez que a bailarina dançar e essa caixinha tocar, ele viver. Quem mata e quem dá vida é você. Como é que você quer? Você quer matá-los ou você quer dar vida a eles? Essa escolha sempre vai ser sua. É nos dias de maiores dores que a gente diz: é porque tá doendo, que eu preciso me lembrar que eu tive uma grande oportunidade. Tem dores que remédio não cura. Tem dores que nenhuma palavra de Mayra, de ninguém vai ter uma palavra capaz de tirar a sua dor. Nenhuma religião. Só tem uma pessoa. Você. E muitas vezes não é por você, é por eles. Você está dizendo que ama demais. Quem ama demais, faz demais também. Quanto mais você amar, mais você exercita para abrir a caixinha de música, para limpar a caixinha de música, para retornar dela quantas vezes for preciso. Rita, eu vi sua mensagem. Você disse que enterrou a sua mãe hoje. Primeiro, Rita, eu queria muito que Deus confortasse o seu coração. Hoje você vivenciou um dos dias mais difíceis. Por quê? Porque quando a gente vivencia, a matéria também indo embora. A matéria está indo embora, né? Aquela matéria que você abraçava, que você beijava, que você cheirava, que você escutava. Então, quem fala assim, olha, o velório para mim não significa nada, mas para muitas pessoas significa. Para mim foi um dia muito difícil, um dia muito cansativo. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade e até hoje lembro de algumas pessoas que eu assisti o enterro quando aquela corda descia com o caixão ou quando elas eram colocadas ali naquela gaveta. Então, para hoje, o que Deus vai requerer de você é só que você possa chorar, que você possa tomar um copo de água gelada hoje, deitar na sua cama e se permitir chorar, se permitir abraçar o travesseiro, se permitir visitar o quarto dela, se permitir ver as roupas dela. Hoje é dia de se permitir, sabe por quê, Rita? Porque hoje você teve uma missão muito difícil. Hoje você teve a missão de se despedir do corpo físico, e isso é muito. Mas você não enterrou a sua mãe, você enterrou o corpo material. E dói.
E dói. E hoje não é dia de você entender isso. E hoje não é dia de nada, de nenhuma cobrança. Mas com o tempo você vai perceber que você não enterrou a sua mãe. Sua mãe permanece viva. Agora, é difícil, mesmo sabendo que eles permanecem vivos? Sim, é difícil. Porque agora eles estão muito distantes de um plano para o outro na nossa cabeça. Em que pese viver e conviver conosco. Mas a sua mãe hoje foi acolhida, foi recebida, vai ser encaminhada. E no momento correto e certo, ela também vai ter autorização para te visitar, para ver como você está. Uma coisa que a gente não imagina, gente, é que... Você já pensou, quando seu filho está morando em outra cidade, ou quando ele mora em outra casa, você vai lá para saber como ele está, não vai? Você pega o carro, o ônibus, vai de pé, mas vai lá que eu quero ver como é que meu filho está. Eu quero ver como é que ele está passando, eu quero ver se ele está comendo, eu quero ver se ele já comprou as coisinhas que ele gosta, eu quero ver se ele está confortável. O que é que vocês acham que acontecem com os nossos entes queridos que partiram à pátria espiritual? Eles vêm ver vocês. Vêm ver como é que a mãe tá, como a tia tá, como a esposa tá, como o esposo tá. Vem ver como o filho tá, vem ver como a avó tá, vem ver vocês. E muitas vezes o que eles encontram são pessoas desistentes. Ninguém desiste por amor, gente. Não existe desistência por amor. Isso é uma balela que nós criamos na cabeça. Nós criamos uma balela tão grande que desistir também se desiste por amor. Ah, eu desisti de lutar. Até nos filmes românticos a gente vê que isso é uma balela. Nas novelas. Eu desisti de casar com aquela pessoa porque ela ia casar com um homem mais rico e aí ela seria mais feliz. Que conversa é essa? Quem desiste por amor? Ah, eu desisti de ir para um lugar porque ia ser mais difícil. Ah, eu desisti da vida porque eu amo demais. Não existe isso. Não existe isso. É difícil para você, é difícil para outro que está aqui, é difícil para milhares e milhares e milhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro. O luto não é obra fácil para ninguém. Eu vejo alguns religiosos, até espíritas, já ouvi, né? Pessoas de mais idade falando assim: ah, minha mãe desencarnou, eu não sinto vontade nenhuma de receber uma carta consoladora, porque eu sou muito satisfeito com a vida que eu tive com ela e porque eu sei para onde ela está indo e eu sei que no tempo certo eu vou reencontrar ela. Eu já vi palestrante famoso falando isso. Então eu não tenho vontade, eu não vou buscar notícia dela. Já ouvi isso. E a gente escuta isso e eu fico pensando, olhando para essa pessoa e digo: sim, sua mãe desencarnou com 90 anos. Verdade. Você saiu de casa muito cedo, então você se acostumou a estar distante da sua mãe. Aí você casou, foi para a cidade grande, se consolidou na sua profissão, virou um grande orador, palestrante, orador espírita. E aí agora você usa a sua experiência, que é diferente da experiência dos outros, para dizer que, olha, eu não sinto falta, eu não acho, eu não quero ir buscar. Porque o espiritismo, ele é mesmo para a gente se reformar. Eu já escutei isso. Só que essa pessoa que eu ouvi tem filhos. E a pergunta que não queria calar dentro do meu coração era: e se fosse seu filho? E se fosse sua esposa? Você está falando para essa multidão que está saudosa, de uma experiência sua, que já não convivia com sua mãe, que saiu muito cedo de uma cidade pequena, foi para uma cidade grande, acostumou sem ela. Milhares de pessoas vivem com a mãe até o momento do desencarne, independente. Como é que essas pessoas não podem sentir saudade? Existe o luto, né? Existe o luto. E existe a ausência. Algumas pessoas na nossa vida nós sentimos a ausência.
Mas nós vivemos muito com essas pessoas. Ora, por exemplo, o meu vô Chico, eu vivi muito com ele, muito com ele. Meu vô desencarnou já bem idoso, minha avó desencarnou já bem idosa. Então eu olhei para minha avó e para o meu vô e disse, olha, perto dos seus 100 anos, viveu tudo que tinha para viver, e até eles mesmos precisavam descansar, queriam. Minha avó falava muito, eu estou fazendo hora extra. Minha avó chegou a uma fase da vida que ela nem vacina não queria tomar, porque ela dizia, eu já tô. Minha avó tinha muito isso. Sabe quando é que minha avó começou a dizer que queria descansar? Quando o filho mais novo dela desencarnou. Então, claro que eu, Mayra, sinto saudade de Dona Deja, sinto. Mas sinto que Dona Deja viveu tudo o que tinha para viver. Agora você vai falar com uma filha que perdeu uma mãe mais nova. Você vai falar com uma mãe que perdeu um filho novo. Você vai falar de uma esposa que casou, que convivia há muito tempo e perdeu o seu esposo, a sua esposa. Aí vem uma pessoa dessa, usa. Não foi sábio da parte dessa pessoa quando eu escutei. Usa a experiência dele com a mãe. Porque nós vamos passar vários processos de luto. Querendo ou não, isso não é praga, isso não é nada. Eu vou passar, ele vai passar, você vai passar, tá passando. E aí sim, é hora de diferenciar o que é luto do que é ausência. Eu tenho uma ausência muito feliz da minha avó. Uma ausência, eu sinto uma saudade dela, mas eu tenho uma ausência. Já do meu pai, eu tenho um luto. Um certo tempo da minha vida, eu e o meu pai, por discordâncias de vida mesmo, nós nos afastamos. E eu não convivi com meu pai há alguns anos. E eu sinto muita falta do meu pai hoje, no luto. Então nós não podemos generalizar, nem diminuir a dor dos outros. Eu, Mayra Rocha, tenho vontade de saber do meu pai, tenho vontade de saber dos meus filhos que eu enterrei, tenho vontade de saber como eles estão, tenho vontade de saber onde eles estão. E eu jamais vou vir a público dizer que porque eu sou espírita eu não sinto essa dor ou eu não sinto essa necessidade. Eu não sinto essa necessidade em relação a alguém, então eu estou com uma ausência feliz, uma ausência de quem viveu tudo. Agora eu não posso falar por ninguém. Eu acho irresponsável falar dessa forma. E afinal, o Espiritismo nos diz que existe vida após a vida. E um dos trabalhos do Espiritismo é a psicografia, é a psicofonia, são os recados, são os nossos encontros com nossos entes queridos. Os medianeiros, os médios estão aqui nesse plano para trabalhar. Qual é a dificuldade e qual é a besteira de querer ficar dizendo assim, não sinta tanta necessidade de falar com seus filhos? Então quer dizer que a partir de então os médios vão se tornarem orelhões. Vão sumir. Se ninguém quer falar com ninguém, o médio tem que deixar de existir. Não, Mayra, mas tem médio disso, tem médio daquilo. Mas toda mediunidade tem também esse contato com o plano espiritual. Ainda que ele não dê recado, ele tem o contato com o espírito. Então, se ninguém precisa mais, é um orelhão. Vamos transformar o médium em um orelhão? Ou vamos transformar o médium numa máquina cada vez mais avançada, de acordo com a evolução dos tempos? Por isso que o meu desejo é que muitos médiuns, muitos, do Brasil, do mundo inteiro, deixem de ter medo da perseguição. Perseguidos nós vamos ser. Isso não é escolha nossa. Isso é terceiro. Então, tudo que é de terceiro, a gente não tem como fazer nada. Eu e você, todos nós médiuns, nós temos uma missão que nós devemos cumprir. Então, enquanto tiverem pessoas querendo falar com seus amores, existirão médios, existirão esses trabalhos. Se ninguém mais quiser, aí a espiritualidade vai deixar de precisar de ter médium. É simples assim.
Quando isso acontecer, a gente já está no padrão evolutivo total. Agora, eu acho muito complicado uma pessoa falar da sua experiência para mostrar para os outros a sua condição superior de não precisar. Quem disse que isso é uma condição superior? Onde falta necessidade e amor, eu tenho medo de que falte muitos sentimentos. Quando me perguntam assim, Mayra, você acha ruim que a gente fique pedindo, colocando o nome, não sei o quê? Não acho. Isso não me faz nenhum mal, pelo contrário. Eu vejo muitas mães, muitos pais, muitas esposas sempre perguntando por eles, sempre querendo, sempre. Eu acho isso. Eu fico pensando, quando eu me for, eu quero que pessoas sintam minha falta assim, sintam falta de uma palavra, de uma conversa minha. Eu quero isso para me manter viva. Porque eu só vou ficar viva neste plano se as pessoas não me esquecerem. Entendem o que eu estou dizendo? Ah, Mayra, você está advogando em causa própria porque você é médium. Não estou não. Sabe por quê? Porque eu sempre digo para vocês, o espiritismo não é só os fenômenos mediúnicos, mas também são os fenômenos mediúnicos. Não existe espiritismo sem espírito. E muitas vezes a porta de entrada de vocês para o espiritismo é pelo luto, é pela necessidade, é pela vontade de acreditar na vida após a vida. É por acreditar. Então, às vezes, o médium é a porta do espiritismo para você. Eu, na realidade, eu não quero ser porta para o espiritismo, eu não quero ser porta para o catolicismo, para o evangélico, para o budismo. Eu não quero ser uma porta, eu não quero que minha mediunidade seja uma porta que doutrine pessoas. Eu quero que por essa porta você entre e você diga, bom, meu coração está acalmado. E agora? Agora eu vou estudar qual porta eu quero entrar. Se eu quiser, eu vou ser espírita. Se eu quiser, eu vou ser católica. Se eu quiser, eu vou ser católica e espírita. Eu vou ser espirangélica. Se eu quiser, eu vou ser budista e espírita. Se eu quiser, eu vou ser só um bandista. Eu não quero que a minha mediunidade doutrine pessoas. Eu sou espírita. Mas você será aquilo que fizer com que você ande no caminho melhor. Te torne melhor. Te torne um bom humano. Te torne uma pessoa que vá lá no outro plano e diga, olha meu filho, olha quem sua mãe se tornou. Olha quem sua esposa se tornou. Eu vivi, eu amei, eu sorri, eu fiz tudo que você gostaria que eu fizesse. Agora não fale da sua experiência como se ela te tornasse superior na experiência do outro. Você não é superior porque você sofre menos com a partida de alguém que você já era acostumada com a ausência. Eu nunca conheci ninguém que realmente fosse extremamente consciente ao ponto de não sofrer com a partida de alguém ao plano espiritual. Ou essa pessoa já era ausente, ou você está mentindo. Ah, mas é porque eu sou espírita, estudei 50 anos. Você pode estudar 1000, ainda assim, você não conhece do espiritismo, porque o espiritismo que nós praticamos aqui não é nem 0,001% da doutrina dos espíritos praticada no outro plano, porque lá não é só uma doutrina, não tem afinidade para te doutrinar, lá é a vida real. Nem que você lesse todos os livros do mundo, nem que você tivesse o QI mais avançado do mundo inteiro. Ainda assim, se você ama, felizmente, não vou dizer infelizmente, você sofrerá. Sabe por quê? Porque o amor tem uma ponta de sofrimento. Ele é tão bom, mas ele é tão bom que a qualquer crise que a gente tenha distante dele um pouquinho,
a gente sofre. A gente sofre. Eu não quero ser suficientemente sábia, ser suficientemente evoluída a ponto de não sofrer por amor. Eu não quero. Eu não quero, isso não existe. Olha, sabe como Kardec chegou a codificar a doutrina espírita? Pelo fenômeno. Kardec codificou a doutrina pelo fenômeno. Foi essa a porta de entrada. Então, quando eu vejo espíritas falando contra os fenômenos, eu vejo que há hoje uma luta, um embate que é desnecessário. O espiritismo é estudo, trabalho e espírito. Se você tirar os espíritos do espiritismo, não vai te sobrar nada. Não vai te sobrar nada. Deixe para você pensar e refletir bem se o espiritismo é só doutrina, é só estudo, então nós estamos na mesma posição ou numa posição menor do que todas as outras religiões. Eu decorei. O decorar não significa que eu vou me modificar. O saber não significa que eu estou evoluindo. E aí eu sigo. Estudo tudo que é Kardec, estudo todas as obras, coloco cartazes na minha frente e vou decorar. E isso não me tornará alguém melhor. A doutrina espírita é estudo, instruí-vos. E ela nem está dizendo que é instruí-vos só no espiritismo, mas é instruí-vos em tudo. Conheça tudo, estude tudo, e tudo que for bom, absorva. O que Paulo de Tarso dizia? Conheça tudo, né? Conheça tudo. E traga para si aquilo que é bom. O espiritismo não pode ser só estudo, não pode ser só doutrina. O espiritismo é uma tríade, é doutrina, é estudo e é fenômeno mediúnico, sim. Eu tenho muito medo desse espiritismo elitista, racista, machista, que se cria quando se tira dele o amor. O espiritismo que aponta o dedo, o espiritismo que julga o irmão, o espiritismo que tem seus prediletos, o espiritismo que cria cargos inexistentes. Isso não é a doutrina dos espíritos. Isso pode até ser a doutrina dos espíritas. Maíra, você é espírita? Sou. Chico Xavier já dizia, o espiritismo é perfeito. Os espíritas, nem tanto. Mas isso funciona para os católicos, para os evangélicos, para todas as religiões. É que eu sou espírita, tenho que falar do espiritismo. Agora, a religião dos espíritos, a doutrina dos espíritos, o espiritismo é lindo. Na sua essência é fantástico, é revelador, é consolador. O espiritismo é o consolador prometido. O espiritismo é consolo, viu? O primeiro passo do espiritismo é te consolar. Então só te doutrinar, só obrigar você a ler 1000 livros. Você chega lá com um luto, uma dor pesada, pega 25 livros e fala, lê isso aqui, depois você volta aqui pra mim. É acolhimento, é consolo, é esperança, é amor. Kardec trouxe, foi tudo isso para que a gente possa se cuidar, se valorizar e se reformar. Então o espiritismo é doutrina, estudo, mas acima de tudo, o espiritismo é consolo, o espiritismo é amor. Nunca existirá espiritismo sem amor. Porque se tirar o amor do espiritismo, tira Jesus também. E se tirar Jesus de qualquer situação que seja, não existe. Como diz Chico, se eu tivesse que escolher entre o espiritismo e Jesus, certamente eu escolheria Jesus. Então, a nossa doutrina é linda. Não a conheça por meio de pessoas que contam a sua própria experiência. Faça você a sua experiência dentro da doutrina. Assista você,
Caminhe você e você vai ver que a doutrina dos espíritos é maravilhosa. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Amanhã eu vou tentar voltar de novo nesse mesmo horário, que eu me aquieto, os meninos se aquietam e a gente vem. Que eu ia ler isso aqui para vocês, ó, Meditações, né, de Marcos Aurélio. Mas a gente lê amanhã, a gente conversa amanhã, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Que Deus proteja, que Deus abençoe todos vocês. Nós estamos com a campanha das Mães Abertas, R$30 para comprar um presente para uma mãe. Nos ajude a gente a fazer várias mães felizes. E amanhã a gente se encontra por aqui para uma conversa, dessa forma aqui, bem amadura, mas de muito amor entre mim e vocês. Beijo, meus amores. Bom feriado também.